Cus Pod, o podcast do Cus. Olá, pessoas, aqui é o David, sou mestrando aqui do programa em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia, sou pesquisador do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Gênero e Sexualidade, o NUCUS, e hoje eu vou entrevistar Joshua Reason. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Joshua, eu sou da Universidade de Texas, no Austin, e estou fazendo mestrado sobre geografias negras LGBTQI+, aqui em Salvador. Então, Joshua está fazendo um trabalho de memória, de memórias, na verdade, muito bacana aqui na cidade, inclusive que vai dialogar diretamente com os grupos de pesquisa, com o coletivo das Lyrics, que é um coletivo que eu também estou pesquisando. Só que para a gente começar e a gente contextualizar da onde vem, né, de onde Joshua vem, do lugar que ele se pretende falar, eu acho que a gente precisa deixar ele falar um pouquinho sobre a história dele, né? Eu posso falar. Não vou começar, né, no início, mas eu entrei na faculdade, né, após de um período de intercâmbio aqui, na Bahia, só que eu estava lá na Chapada Diamantina. Daí eu me apaixonei pelo lugar, né, e decidi que eu queria pesquisar mais, né, na faculdade sobre, né, várias coisas da Bahia. Daí eu decidi voltar no 2016 para fazer uma pesquisa parecida ao que eu estou fazendo agora, sobre geografias negros LGBTQI+, aqui. Então, eu fiz um mapeamento dos lugares onde as pessoas se sentem confortável, desconfortável na cidade e fiz meu TCC. Agora eu estou fazendo mestrado sobre uma coisa parecida, mas como o David falou, eu tenho mais esse interesse na memória, como a gente lembra, né, de nossas histórias, de nossos passados quanto negro e LGBTQI na diáspora. Então vamos falar mais sobre isso, mas eu entrei nessa parte da pesquisa, né, porque, sei lá, eu tô pensando mais, né, nos meus raízes, na minha família, essas coisas. A gente vai falar sobre isso depois, mas nesse capítulo eu falo muito sobre meu avô, né, que faleceu um ano passado, e sobre várias coisas que aconteceu, né, na minha família, que me fez pensar em quem é família, né? Quem é que a gente, né, considera como família e o que significa, né? Ter, tipo, um rede, como eu falei no meu trabalho, um rede de pessoas que cuidam uma a outra. Daí eu falo sobre memória aqui na Bahia, através do trabalho de coletiva das Lyrics, né? Que a gente vai falar depois, mas não vou deixar lá. Eu acho que a gente podia começar, Joshua, falando exatamente sobre essa ideia do mar, né? E da ideia de transdiasporicidade, né? Acho que essa ideia do mar e do Atlântico, fazer essa ligação entre a África, né, sobre do continente africano com as diásporas, né, com a diáspora, vai dizer muito do trabalho, de como o nosso trabalho vai caminhar, né? De entender a África, o Baobá, como grande fixador, não sei se a palavra seria fixador, mas como a grande referência para marcar onde nós nos encontramos, onde as pessoas da diáspora se encontram. O Baobá, né, que seria a referência da árvore maior, que assustava os navegantes coloniais, tinham medo do Baobá pelo tamanho dele. E no Baobá era que as pessoas escravizadas faziam as suas inscrições para poder se comunicar com as outras pessoas que estavam também sendo sequestradas do seu país. Esse Baobá seria a grande encruzilhada entre nós diaspóricos. E aí, você que também cruzou esse Atlântico, qual é a sua experiência, qual é a sua memória sobre esse Atlântico? Sim, então, no meu trabalho, como eu falei, eu converso, né, sobre minha família, mas não para distrair do trabalho que eu estou fazendo aqui, mas para colocar em conversação, né,
com as coisas que acontecem com pessoas negras aqui no Brasil e em outras partes, né, do diáspora africano. Então eu falo sobre o fato que meu avô faleceu em condições que não deveria ter acontecido, né? E tem muitos negros que falecem assim, né? Sem acesso à saúde, sem, tipo, ou ajuda que eles deveriam ter, né, na vida, que os brancos e outros grupos têm em certos lugares na diáspora, né? Então eu falo sobre isso e outros trabalhos que falam sobre isso, principalmente de mulheres negras, LGBTs, como um exemplo em que dá para perceber como a gente, como a vivência de todo mundo na diáspora africana está interligado. Mas daí eu falo sobre, como o David está falando, sobre o mar, né? Como não apenas uma metáfora, mas como uma coisa física que realmente conecta a gente, né? Tem um trabalho do... tô esquecendo o nome agora, que eu tô nervoso, né? Trabalho de uma mulher negra queer lá do Canadá que fala sobre o mar, né? Como uma coisa, né, que não dissolve muito rápido a matéria orgânica, né? E quando você pensa nessa viagem transatlântico, né, que foi forçado, né, nos escravos e escravas durante esse período, né? E lembra do fato que eles estavam jogando no mar, né, quando morreram, ou suicidaram e tudo mais. Você acaba de perceber que o mar Atlântico é feito, né, por nossos corpos, de uma forma. Então, quando você pensa nisso, você tem uma coisa concreta, né, que representa, né, de uma forma muito triste, nossa experiência, nossa, tipo, interligação quanto negros da diáspora, né? Então, é uma coisa muito pesada que eu falo dentro do meu trabalho, mas eu acho importante para ver que, apesar do fato, né, que a gente talvez não conhece pessoalmente, temos, né, coisas como a Baobá, como o Mar Atlântico, que conecta a gente. Então, é isso. Uma parte muito bacana do seu trabalho é que eu gostei, inclusive amei o título, que é o sangue é mais grosso do que a água, que é para a gente intencionar esse lugar de familiaridade, né, de família, e de como a gente pode construir outras famílias. A gente escolhe, a gente consegue, durante o nosso processo de saída de casa, né, quando, sendo uma pessoa LGBT, QI+, a gente começa a construir outros laços, e esses laços são mais fortes, acabam sendo mais fortes do que os laços de sangue. E é o que aí eu acho que aí a gente consegue começar a trilhar, a chegar até a pesquisa do Coletivo das Lilies para pensar como essa comunidade LGBT ela consegue dar alicerce para que nós, pessoas pretas e pessoas pretas LGBTs, façam esse novo quilombo, né, entre elas. Então, é justamente por isso que eu acho o trabalho delas tão legal, né? Porque faz essa coisa de, elas falam reencontrar, né, nossas ancestrais, principalmente trans-ancestrais. Elas têm essa palavra de trans-ancestralidade, né? Que é ver essas pessoas, essas figuras que a gente não tinha a oportunidade de conhecer, que foram escondidos no acervo colonial, da colônia, né, dos portugueses e tudo mais. E elas trazem essas histórias para que a gente pode ver nossas heranças, né, quanto negro, LGBT e tudo mais, né. Eu acho muito interessante sobre esse trabalho de Chika, principalmente, que Chika acaba representando, tipo, a base, né, de uma forma, da nação, da Bahia, de Salvador, porque, né, ela, quando começa a peça, o coletivo fala mesmo que essa história é para mostrar, tipo, uma outra história, né, que não é do acervo colonial, né, que não é do história oficial do Brasil, para trazer outro recorte, outro entendimento do que é o Brasil, né? E para saber que a gente, né, eu não, né? Mas vocês,
quanto negro e LGBT e mais também fazem parte do que é o Brasil, né? Do que é a Bahia, né? De uma forma bem forte, bem verdade, bem concreto. E daí elas vai performando o que seria, né? Para Chica representar a Bahia de uma forma, né? Eu não vou analisar aqui tudo o que acontece, eu faço isso no meu trabalho, mas eu acho que isso é um trabalho único e é uma coisa que outros coletivos, outros lugares deveriam fazer também de uma forma, né? Trazer essas histórias que ficam escondidas, né? Mesmo a gente tendo, né, acesso aos acervos, né? Qualquer pessoa, na teoria, pode ir para os acervos daqui, né? E entrar e pesquisar. Mas são tão desorganizadas, principalmente quando vem a corpos LGBTQI+, que não dá para achar a gente com muita facilidade, né? Nos acervos. Não era para achar a gente lá. Então, daí, elas fazem um trabalho que é muito legal. Com a pouca informação que a gente tem, elas acabam criando, né, um entendimento não apenas do que seria, né, ter um travesti negro representando a Bahia de uma forma, mas também do fato que, tipo, colocando essa ideia que a gente sempre, ou vocês sempre existiam aqui. Eu acho isso muito legal do trabalho delas. Eu fiquei muito pensando, né, como é que é feito essa catalogação. Tá. E até porque, como você fala ali no trabalho, né, que é a dificuldade, primeiro te mandaram procurar no carnaval. Uhum. Né, e aí você falou assim, mas essas pessoas não são identificadas como pessoas travestis ou transexuais, são homens que estão fantasiados. Mas ser travesti não é uma fantasia, é uma identidade de gênero, né? Principalmente depois de 92, que foi quando foi criada a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil. Essa associação, ela fez com que a categoria, que é a identidade de travesti, fosse reconhecida enquanto uma identidade. E isso reverberou, e isso é um ganho das mulheres, das travestis brasileiras. Porque hoje a gente consegue ver em outros lugares, da América Latina principalmente, mulheres travestis que reivindicam esse lugar. E em outros lugares do mundo, por exemplo, como os Estados Unidos, travesti não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa do que é no Brasil. Né? E no Brasil e na América Latina, hoje, travesti é uma identidade. E aí, quando você não achou, eles mandaram você procurar no carnaval. Aí depois pediram que você procurasse na seção de assassinatos, de homicídios. Foi homicídios e coisas de estupro, essas coisas, né? Porque eu falo no trabalho que a gente só, né, quanto LGBT, dentro do acervo, é só achar a gente como criminal ou como pessoa dentro do carnaval, principalmente aqui, né? Que tem essa reputação de carnaval como um momento livre em que todo corpo, toda pessoa, né, é aceita, mas não, a gente sabe que não é. Só que ainda tem pessoas que acham assim, que durante o carnaval tá tudo de boa para travestis, para pessoas trans, para gays e lésbicas, mas não é. Daí, quando eu tava vendo essas fotos, para comentar um pouquinho, as fotos, né, de pessoas, de homens fantasiados como mulheres, eram marcados como travesti. E teve outras fotos que realmente eram de pessoas que eram travestis, marcadas também como travesti. Então tem essa coisa de juntar, né, essas vivências que nem são parecidas, que nem são a mesma coisa. Uma é brincadeira, outra é realidade, né, outra é a realidade da pessoa. Mas marcando da mesma forma, né? Como se fosse alguma coisa que não importava, né? Se esse corpo não foi travesti, foi fantasiado e tudo mais, e essa foi. Então, eu falo muito sobre isso como um exemplo em que nossos corpos, na vida e na morte, não são bem cuidados quanto ao LGBT, né? Principalmente negro e LGBT. Então, daí eu penso, né? Eu faço a pergunta de como podemos, né, não resgatar, mas como a coletiva das leis fala, reencontrar, tipo, nossas histórias de uma forma, né, que usa o que existe, mas
que mexe um pouquinho, né? Para que a gente pode ter mais agência na vida, ser mais empoderados, né? E tudo mais. E daí eu acho que a Chica, né? Realmente faz isso, a peça. Eu gosto muito da nota de introdução, da nota de... A nota que tem no início da peça. Que ela fala que o texto da peça vem de mote, mas que elas não vão se ligar nesse texto e elas vão contar uma história delas sobre o olhar dele. Ela vai olhar isso, mas elas vão criar uma outra Chica muito mais forte do que a Chica que eles colocaram na Inquisição. E isso me faz me lembrar muito de como a gente consegue criar os nossos próprios cânones, né? A gente pega essa invisibilidade que eles nos colocam enquanto pessoas pretas que não são importantes, que não têm valor, e aí a gente cria a nossa própria Chica, o coletivo cria a própria Chica, contando uma história 2010, eu acho assim que elas falam, uma história 2010 de Chica. E aí elas vão construir uma outra história de Chica que não tem um compromisso com a verdade que eles oferecem, mas elas vão criar a sua própria verdade. E eu acho que é o que a gente tem feito, é o que você também tem feito no seu trabalho. Você busca que essas informações que estão lá a partir de um olhar colonizado e heterossexual, né? O cis heteropatriarcado tá ali incidindo no olhar dessas pessoas que estão fazendo essas... Como é que chama? Essas... catalogações. E aí elas vão ter um olhar completamente distorcido, como diz meu amigo, desobicado. E aí a gente vamos fazer nossas considerações finais, porque nosso tempo é muito curtinho, a gente podia ter mais 2 horas, que a gente ia falar aqui o dia todo. Mas diga aí, termine porque diga mais ou menos o que suas considerações. Sim, tem muita coisa que eu posso falar, mas fale então tudo. Não temos tempo para tudo. Mas falando mais sobre essa questão de diáspora, o que eu acho muito legal, não apenas sobre nossos trabalhos, mas sobre o trabalho do coletivo e muitos dos livros que eu cito dentro do meu trabalho e que tá fazendo a mesma coisa de uma forma, né? Eu cito muitas pessoas, mulheres negras, né, dentro do meu trabalho, que tá fazendo a mesma coisa só nos espaços acadêmicos, tipo, lendo o acervo colonial em vários lugares do mundo e dando uma outra visão, né, de essas figuras, sejam mulheres negras, sejam pessoas negras LGBTs, para que a gente pode ter heranças que não é apenas essa coisa de morte ou do mar Atlântico, né, que tem o corpo dos escravos e escravas dentro dela. E eu acho isso muito legal, que de várias formas, né, tanto no teatro quanto nos livros e trabalhos acadêmicos, a gente está criando outra visão do que é ser negro e LGBT ou um corpo dissidente nesse mundo. Então eu acho muito, muito legal que, apesar do fato que a gente tem pessoas que não se conhecem, né, mas está fazendo um trabalho parecido porque está vendo uma necessidade de repensar o que é ser negro nesse mundo, o que é ser negro e LGBT nesse mundo. Essa ideia de memória coletiva, né? Que a gente mesmo não se conhecendo, quando a gente ouve nossos trabalhos, ouve o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, a gente se olha, há um reconhecimento instantâneo. Eu acho que isso é muito nosso, né? Então, esse foi mais um no Cuspod, com Joshua dessa vez, mas no próximo vão ter outras pessoas muito interessantes também. Até a próxima. Beijos. Beijos. Tchau, tchau.